Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a este nosso programa Pontos de Encontro, que estamos aqui a gravar no estúdio da Cidadela, em Cascais. Nós hoje, o tema de hoje é a saúde mental. É um problema que afeta a nossa sociedade e as nossas comunidades. E para nos guiar um pouco nesta conversa, nós hoje temos o prazer de receber uma verdadeira referência nesta área, a doutora Tânia Gaspar. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um gosto estar aqui. Eu vou ler agora daqui um pequeno resumo do seu extensíssimo currículo. A professora Tânia Gaspar, com agregação e doutoramento em Psicologia e Gestão, e um vasto trabalho em Saúde Pública e Psicologia Clínica. É professora associada na Universidade de Lusófona, diretora do Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento e lidera o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, o LAPATS, para além de ser investigadora principal para Portugal no estudo global Health Behavior School-Aged Children da Organização Mundial da Saúde. Mais uma vez, muito bem-vinda. Nós sabemos que recentemente foi concluído um estudo sobre o estado da saúde mental em várias áreas, os profissionais de saúde, mas também na área da educação. E eu gostava de saber, falasse um bocadinho, portanto, isto no âmbito do LAPATS, quais foram as principais conclusões e um bocadinho qual é o estado da saúde mental em Portugal. Então, muito obrigada por estar aqui, felicito também o programa. Sim, o Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis faz a avaliação das várias organizações durante todo o ano civil. Trabalhamos desde 2019 e todos os anos produzimos um relatório que sai em maio, que é o relatório do ano anterior. Portanto, este maio lançámos o relatório das organizações que avaliámos no ano anterior e depois também estudamos vários setores de atividade, como a saúde, a educação, etc. Concretamente, do modo geral, temos alguns indicadores que são mais graves, associados a nível da saúde mental com sentimentos, por exemplo, de maior irritabilidade, de maior ansiedade, de maior exaustão física e psicológica. Por outro lado, também verificamos que houve um aumento do assédio laboral, que também contribui para o mal-estar psicológico. E também a saúde física e a saúde psicológica acabam por estar a par e verificamos também que a nível da saúde física, nomeadamente na alimentação, no exercício físico e no sono, verificamos alterações menos positivas e também nos consumos, ou seja, os nossos profissionais acabam por ter um aumento do consumo de álcool, por exemplo, também de vitaminas, psicotrópicos, portanto verificamos aqui no âmbito da saúde mental uma série de indicadores que não estão pelo melhor. Pois. Por outro lado, também temos, no fundo, todos os trabalhos têm situações de stress e há pouco tínhamos falado ainda em off que a questão da rapidez da nossa sociedade e daquilo que nos exigem constantemente, nós precisamos mesmo de treinar o parar. Para podermos ter tempo de perceber bem o que é importante para nós, o que é que nos move e não estarmos aqui, movidos por algo que às vezes não sabemos identificar e depois acabamos por estar sempre insatisfeitos e isso afeta a nossa saúde mental, mas depois também afeta a saúde mental, no caso, por exemplo, dos professores, dos seus alunos, não é? Portanto, no fundo, quando estão a lecionar, quando estão a desempenhar as suas tarefas, se não estiverem tão bem, também vão transmitir menos conhecimento, menos competência, mesmo expectativas menos positivas aos alunos. E, portanto, é por isso que, mesmo na área da infância e juventude, torna-se fundamental trabalhar os adultos, que pode ser os professores, educadores e pais, no sentido de também aprenderem a gerir melhor estas situações. Agora, eu acho que nós não devemos focar a saúde mental como algo isolado, não é? A saúde mental, aliás, nós já estamos a falar de uma coisa incorreta, porque saúde mental não é ausência de doença. Claro. E quando a gente às vezes fala de saúde mental, estamos a falar de doença ou de sintomas. Exato. Portanto, a saúde mental é muito mais do que isso. É nós termos relações interpessoais positivas, nós sermos empáticos, nós podermos acreditar e podermos investir na nossa vida e na vida dos outros.
a também termos escolhas de estilo de vida saudáveis, portanto, a nível daquelas áreas do sono, a alimentação, etc. Exatamente. E por outro lado também sentirmos que podemos contribuir. E a grande preocupação que eu vejo agora, por exemplo, nos nossos jovens que estão a iniciar os trabalhos, é que eles olham para a frente e a expectativa futura que eles têm é tão incerta, é tão, enfim, parece estar numa nuvem, que eles acabam por muitas vezes viver o aqui e o agora e não pensar também no futuro. Pois, a questão do aqui, o aqui e agora tem duas interpretações. Há um aqui e agora positivo no sentido do mindfulness, de viver o aqui e agora, a respiração, e depois o aqui e agora do imediatismo, que é tão tem a ver com o ter e não com o ser, ou com o parecer e não com o ser. É verdadeiramente uma questão que está na ordem do dia, absolutamente. E também, há bocado estava a falar, este é um problema que também tem a ver com as comunidades. Não é só uma questão individual, as próprias comunidades também têm um papel aqui a desempenhar, ou o desenvolvimento, ou o maior sentimento de pertença às comunidades também é uma questão. Ou seja, nós no nosso estudo temos, e a nossa intervenção baseia-se no modelo ecológico, ou seja, que a saúde individual é afetada pela saúde das relações interpessoais, dos contextos e até do macrosistema, porque, por exemplo, nós neste momento estamos num sistema global muito incerto, não é? Entre a pandemia, nos últimos 5 anos aconteceu tudo, coisas que a gente nem imaginava que podiam acontecer. A pandemia, depois as guerras, a seguir a questão da recessão económica, toda esta incerteza faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, fiquem mais suscetíveis de ter alguma perturbação da saúde mental, mas por outro lado as próprias organizações também se fecham. Por exemplo, se for verificar, as organizações investem menos nas pessoas, neste momento estão-se todas a fechar, e isso deveria ser exatamente ao contrário, não é? Porque se as pessoas estiverem bem e forem cuidadas, os próprios profissionais, neste caso, podem fazer parte da solução do problema. Claro. Se efetivamente eles vão desinvestir nas pessoas, acabam por ficar mal as pessoas e elas não poderem contribuir para a organização. Fala-se muito em lideranças positivas, mas às vezes o que nós vimos não é muito esse espírito. Pelo contrário, muito lideranças negativas e tóxicas que é preciso contrariar. Mas por outro lado, a liderança também é um papel difícil, não é? Porque muitas vezes as lideranças estão um pouco pressionadas pela administração que quer objetivos, mas depois tem as pessoas no seu dia-a-dia que têm os seus problemas. Exato. E fica ali um bocadinho pressionada em ambas as partes, não é? Sim, isso é uma questão que é muito interessante, porque a desmotivação que há bocado falávamos que muitos dos jovens que estão esta geração, não são os millennials, mas a geração Y e Z, que estão um bocado desmotivados, e portanto isso também deve tornar difícil as lideranças lidarem com essa, às vezes, com essa falta de interesse e falta de empenho nas atividades profissionais. Nós estudamos no LabPATS as gerações, e nós neste momento temos 4 gerações no mercado de trabalho. E aquelas que revelam menos indicadores positivos, tanto são os mais novos como a geração que trabalha há mais de 5 anos. E por motivos diferentes. Os melhores são o baby boom, portanto, aquela geração que já está quase a reformar-se, enfim, de alguma maneira. Eu já faço parte, mas já reformado. Por um lado, se calhar já não tem aquela pressão tão grande que precisar do dinheiro para trabalhar, os filhos provavelmente já são autónomos e, portanto, já não têm, se calhar, tanta preocupação. Claro. Agora, a geração Millennium e X é aquela geração que está menos bem a nível da saúde mental. Porque são gerações que têm uma grande subcarga de responsabilidades. Por exemplo, a geração X tem filhos que estão agora, por exemplo, a entrar no mercado de trabalho e tem muitas vezes o papel de serem cuidadores dos próprios pais, não é? Portanto, geração X, só para... a geração que tem agora por volta dos 45, 50, 55 anos. E os Millennium têm agora mais ou menos por volta dos 30 e tal, 40. 25, 40, exatamente. E depois ainda há o Z, que são os mais novinhos, que são aqueles que estão agora a entrar no mercado de trabalho, por volta dos 25, 30 exatamente, anos. Claro.
Mas, no fundo, esta geração mais nova tem duas características. Uma é que tem menor envolvimento, ou seja, o chamado engagement, aquele envolvimento no trabalho. Claro. Portanto, eles, por exemplo, a geração X tem muito e a geração deles tem menos. Claro. E às vezes, se nós formos a pensar, se virmos que esta geração X são os pais desta geração Z, vimos que se calhar eles observaram os pais toda a vida a trabalhar muito, a dedicar muito tempo ao trabalho, se calhar às vezes não dedicar tanto tempo aos filhos como eles gostariam. Em detrimento deles próprios. Então e depois, de alguma maneira, também são pessoas que se queixam. Que o nosso feedback como adultos, que também damos aos jovens, também os influencia. Claro. Quantas vezes é que os adultos não dizem nunca mais vem sexta-feira, nunca mais vem as férias, não tenho dinheiro para pagar as contas, o meu chefe é não sei o quê. E os miúdos vão ouvindo isto, não é? Claro. E acabam por dizer, não, eu não quero isto, não sei o que é que eu quero, mas isto não quero. Não é? Claro. Portanto, esta nova geração tem muito menos envolvimento. Não quer dizer que não seja competente, ou seja, eles até podem fazer bem o seu trabalho, mas o trabalho é uma área da sua vida que está muito mais circunscrita e que eles não deixam que invada todas as outras áreas da vida. Não é? Por outro lado, diga. Eu estava a pensar, portanto, pouco ligados a causas. Não sei, eles alguns são ligados a causas, agora, por exemplo, tem vindo a diminuir, por exemplo, o envolvimento juvenil, o associativismo juvenil, realmente eles estão menos, embora existam alguns nichos, nomeadamente as causas ambientais. E as causas ambientais são algumas das... Mas são nichos, ou seja, não é uma coisa... Sim, não é generalizada. Não é uma coisa generalizada, mas eu não gosto de ter rótulos no sentido depreciativo de uma geração, não é? Porque vejam uma coisa, também já viu... Eles acabam por ter muita incerteza. Há um conceito que nós trabalhamos muito na psicologia que é a autorregulação e que é fundamental para a nossa saúde mental. Então, o que é a autorregulação? É eu ter objetivos a médio e longo prazo e guiar os meus comportamentos e as minhas escolhas tendo em conta esse objetivo, mas podendo-me adaptar às situações do dia-a-dia. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, da alimentação. Imagina que eu estou a fazer dieta, não é? Se eu utilizar o autocontrolo, se eu tiver uma fatia de bolo de chocolate aqui à minha frente, o autocontrolo, eu vou fazer um grande esforço para não comer o bolo e vou ficar tensa, vou ficar nervosa, e se calhar isto vai fazer com que eu, mesmo que não coma aquele bolo, logo a seguir vou comer outro quando chegar a casa, não é? Sim. A autorregulação é algo que faz com que pense assim, ok, eu tenho um objetivo a meio de longo prazo que é ter uma alimentação saudável. Neste momento tenho aqui este bolo de chocolate à minha frente. Vou parar e vou pensar. Eu posso comer este bolo e depois tenho cuidado na próxima semana, posso dividir o bolo a meias e dou metade a um colega e como só metade. Eu sei que amanhã vou a uma festa de anos que ela faz um tiramisu maravilhoso, então eu vou preferir não comer este bolo de chocolate e comer o tiramisu amanhã. Mas percebe, no fundo é uma decisão que é muito mais flexível, muito mais de modo a que eu consiga, sem perder os meus objetivos, gerir. O que é que acontece nos nossos jovens? Eles realmente têm um futuro muito incerto e, portanto, é difícil para eles estabelecer objetivos. E então, como é difícil eles estabelecerem objetivos, muitas vezes eles acabam por se focar muito no bem-estar, o que não era mau, não é? Só é mau no sentido que depois também lhes tira a tal autorregulação. Ou seja, o que é que eles estão a lutar por aqui? Eles estão a fazer as suas escolhas em que sentido? Não é? Porque, por exemplo, se calhar em gerações anteriores estava muito mais definido o que era para fazer, não é? Olha, então agora estudas, a seguir arranjas um trabalho, a seguir tens a tua família. E hoje em dia, eles estudam ou não estudam, tiram um ano sabático, não tiram um ano sabático, vão estudar para o estrangeiro ou ficam cá, vão trabalhar, vão viajar pelo mundo. Portanto, as coisas são tão, enfim, diferentes e globais que também, por um lado, traz coisas boas, não é? Porque as pessoas têm mais oportunidades e escolhas, mas também trazem segurança, não é? Pois, são narrativas, no fim, que têm variado imenso e neste momento o tipo de narrativa às vezes não se encontra ou há uma dificuldade em encontrar um sentido nessa narrativa, não é? Pela imprevisibilidade. Claro. Nós temos muita dificuldade em se dizer o que é que vai acontecer daqui a 3 anos ou 5. Porque se calhar se fosse há 5 anos atrás nós tínhamos maior capacidade de prever. Agora neste momento temos menos capacidade e com de todo este ambiente geoestratégico em que nós estamos a viver, em que há guerra e em que há uma grande incerteza, realmente é compreensível que haja toda esta instabilidade e que esta incerteza, mas não podemos ficar nisso, temos que andar para a frente e realmente ver realmente que
medidas e que soluções é que... Eu não sei se a nível nós cá, ou se a nível... Se há algumas tendências de como abordar e como enfrentar Portanto, o laboratório, além da avaliação, também faz intervenção. Portanto, normalmente não deixamos só as más notícias. Claro, exatamente. Então, fazemos um relatório para cada organização e fazemos um plano de ação. Ou seja, face às áreas que estão mais fortes e aquelas que estão mais fragilizadas, sugerimos uma série de intervenções dentro da organização para melhorar a saúde dos profissionais. E normalmente as áreas que surgem como menos boas são a saúde mental, são a relação com as lideranças e a falta de recursos para a saúde. O que é recursos para a saúde? São ações ou atividades ou programas da própria organização que promovam a saúde e ajudem a melhorar a saúde dos profissionais. Então, normalmente, nós, quando temos o relatório, sugerimos que a organização faça uma intervenção no ano a seguir, por exemplo, e faça uma intervenção multinível. O que é uma coisa multinível? É que, por um lado, faça intervenções globais para toda a gente, por exemplo, literacia em saúde psicológica, team buildings, o dia do pad paper, atividades que contribuam para a união, para, por exemplo, no outro dia estava a falar com um jovem que dizia que nunca ia à empresa e que só ia à empresa às quartas e sextas. Às quartas porque era o dia da caminhada e às sextas porque era o dia de que eles iam para o bar e iam confraternizar um bocadinho. E portanto, no fundo, esse jovem não estava muito interessado em ir para o trabalho, mas quando existiam atividades extra-profissionais, mas que de alguma maneira também serviam para ele sentir que pertencia a um grupo e para criar uma sinergia, portanto, as organizações também deveriam cuidar dos seus profissionais e das relações entre os profissionais de uma forma também informal, para que depois eles no dia a dia possam trabalhar melhor, possam se conhecer melhor. O trabalhar em casa tem sido a esse nível, acha que tem sido algo de alguma forma tem contribuído para esse agravamento ou não? Assim, o nosso estudo avalia se a pessoa está a trabalhar em casa, se está a trabalhar no trabalho presencial total ou se está em híbrido, ou seja, se de vez em quando está no trabalho. E, portanto, o que tem melhores resultados para a saúde mental é a situação híbrida ou o teletrabalho. Aqueles que estão pior são mesmo aqueles que trabalham presencial todos os dias. Portanto, isto é um dado que é consistente ao longo dos últimos 3 anos. E, por exemplo, é estranho como é que agora as organizações, muitas delas, estão outra vez a voltar que os profissionais trabalhem todos presencial, o que já está provado que não é o melhor para a sua saúde mental. E até porque muitos profissionais dizem que trabalham melhor quando estão em casa, ou seja, são mais produtivos, do que quando vão para a empresa, porque muitas vezes com os open space as pessoas não se conseguem concentrar, acabam por estar na conversa com um, com o outro. Também é bom, não é? Também é positivo. Sim. Mas, portanto, é um engano, do modo geral, que as organizações pensem que as pessoas estão a trabalhar menos se estiverem em casa. Nós temos é que pensar, há profissionais que trabalham melhor que outros, não é? E se calhar aqueles que trabalham bem em qualquer lado, e aqueles que já trabalhavam menos bem também não é por estarem em casa ou presencial que a coisa vai mudar. Exatamente. E não necessariamente por esta situação. E se nós temos dados empíricos que provam que esta flexibilidade é boa para a saúde mental, porquê que, por exemplo, o trabalho, porquê que esta situação híbrida é tão boa? Porque, por um lado, a pessoa está em casa e quando a pessoa está em casa consegue conciliar melhor com a sua vida, consegue também poupar, por exemplo, mesmo dinheiro em transportes e tempo, nas refeições. E por outro lado também sente que a própria organização confia nele, não é? Porque a pessoa sente que se eu estou aqui eles confiam que eu estou a trabalhar. Mas, por outro lado, também ir à empresa é bom, porque muitas vezes é importante estar com os colegas, confraternizar, estar com as suas lideranças de uma maneira próxima. Portanto, penso que se puder existir a situação híbrida, seria a ideal para a saúde mental. No caso das escolas, é mais difícil. Os professores, quer dizer, houve uma altura em que davam aulas também em teletrabalho. Sim, mas os professores fazem muito trabalho de casa. Eu também sou professora, embora não seja da universidade, e os professores são um grupo que trabalha muito em casa. Por exemplo, ver os testes, fazer os testes, etc. Muitas vezes nós temos que fazer esse trabalho fora do contexto de trabalho, não é? Portanto, temos que começar a pensar também, e isso às vezes é um bocadinho injusto, porque as horas que nós damos de aulas carecem de horas de preparação e carecem de horas depois para a avaliação. E portanto, não é, se eu dou, imagina, 5 horas, se calhar estou a trabalhar 10 para essas 5 horas, não é? Exato. Portanto, às vezes também, e isso muitas vezes os outros profissionais, por exemplo, há profissionais da tecnologia que se queixam muito que para fazerem, por exemplo, uma aplicação ou para fazer algo que parece muito simples, tem muitas horas de trabalho por trás, não é? De programação, etc. Então, às vezes, coisas que parecem muito simples à partida, temos que perceber que se calhar requerem muito trabalho e muitas horas por trás. Sim,
toda uma. Eu sei do que está a falar, porque, por experiência própria. Às vezes, na parte organizativa de programas, Claro. todo um trabalho essencial, E que preparativo. tem que ser contabilizado, Tem que ser, especialmente quando claro. uma pessoa está a trabalhar, tem que se perceber que para aquilo acontecer, que pode ser um minuto, pode ser uma hora, se calhar houve imensas horas que a pessoa despendeu para o fazer. E pronto, nós neste momento pronto, temos um quadro, um diagnóstico, está uma situação, mas depois na parte do, do- das soluções, estamos ainda um bocado. Não, ainda estamos um bocadinho longe. Um bocadinho longe. É assim, nós temos várias organizações que já se começam a preocupar mais com a saúde dos profissionais e a perceber que se investirem na saúde dos profissionais, os resultados, nomeadamente os resultados económico-financeiros, vão ser melhores. Por outro lado, uma coisa é a pessoa compreender, ou seja, os CEOs e os administradores compreenderem isto, Claro. outra coisa é acharem que vale a pena investir, nomeadamente dinheiro e recursos, nessa mudança. Porque não funciona muito bem se nós fizermos atividades avulsas, por exemplo, fazer o dia da maçã ou Sim, fazer o dia. exatamente. Porque assim, É um bocado o folclore também, não quer dizer que seja mau, não é? Sim, Mas, sim, não, sim, mas exato. isso tem que ser, no fundo tem que haver. A conclusão do relatório deste ano dizia que a conclusão principal é nós temos hoje em dia, eu já trabalhava nesta área antes da pandemia e então nós parecíamos o Dom Quixote, ninguém nos ouvia, não é? Sim. A pandemia veio efetivamente fazer com que as pessoas ouvissem mais esta questão do bem-estar, etc. Exato. Mas agora daqui, depois começaram a fazer algumas atividades, por exemplo, a Semana da Saúde, ou a Semana do Bem-Estar, ou as maçãs, ou alguma coisa desse género, mas depois, agora temos que dar o passo a seguir, que é todas estas questões fazerem parte de uma forma mais estrutural da organização, ou seja, fazer parte, por exemplo, do seu plano estratégico, do seu plano de ação, com atividades, com recursos, com orçamento, e começar a ser algo que está mesmo integrado na própria organização. Exato. E depois fazer ações, por exemplo, eu vou dar um exemplo então das escolas, não é? Portanto, Pois, como é que as escolas interessa têm? imenso. Número um, primeiro, porque as escolas têm os professores, mas também têm os auxiliares. E é muito importante pensar que os auxiliares de educação também são pessoas fundamentais para apoiar os alunos, para poder prevenir situações complicadas. E, portanto, eu penso que temos que trabalhar com toda a comunidade educativa. Então, nós, como trabalhamos no laboratório e avaliamos uma escola, avaliamos toda a gente, tanto os funcionários, como a direção, como os professores, todas as pessoas que trabalham naquela escola são funcionários da escola e são daquele ecossistema. Pois. E a parte exterior, as associações de pais, as famílias. Nós trabalhamos as famílias, mas sempre no contexto de como elas são como profissionais, por exemplo. Ou seja, quando fazemos ações, por exemplo, intervenção, normalmente temos ações. Fizemos ainda aqui, ainda há pouco estávamos a falar, fizemos uma intervenção aqui em Cascais, que era o Arte Aventura em Cascais, que era uma intervenção que incluía pais, professores e alunos. E tínhamos ações, por um lado, a importância também do próprio professor pensar nele, também ter autocuidado. Portanto, se ele não estiver bem, se ele não conseguir gerir o seu tempo, se não conseguir gerir as suas prioridades, também dificilmente vai conseguir depois ter essa disponibilidade para os alunos. Portanto, quando nós intervimos no bem-estar, por exemplo, da escola, temos que intervir a nível global, toda a gente, tanto nas relações entre as pessoas serem mais positivas, porque às vezes também identificamos, por exemplo, que os funcionários sentem-se às vezes menos valorizados pelos professores e isso é algo que também seria interessante, uma melhor comunicação e valorização dos funcionários. Por outro lado, os próprios professores às vezes sentem que também que não têm as suas condições, que são muito pressionados. É assim, hoje em dia imagine termos uma turma de 30 alunos, não é? Sim. Em que alguns têm necessidades educativas específicas, mas depois há outros que têm necessidades, mas que não estão diagnosticadas, e depois outros que têm alguma dificuldade no nível do comportamento, e o professor, sozinho, está ali numa turma de 30 a tentar dar a sua matéria e fazer gestão daquela turma toda. Parece uma missão impossível, não é? Portanto, nós também temos que, de alguma forma, ajudar os professores a gerir estas situações, mas, por outro lado, também seria importante, se calhar, criar melhores condições para que eles possam fazer o seu trabalho. Um exemplo disso seria, por exemplo, o par pedagógico, porque havia um professor que estava mais... Par pedagógico. Ou seja, haver aqui, de alguma maneira, um professor que estava mais dedicado à parte do ensino daquela matéria e havia outro professor que estaria, por exemplo, a prestar apoio a alunos que estivessem a acompanhar menos a matéria, outros que tivessem
a comportar-se melhor, e isto acabava por ajudar, porque é realmente muito difícil. Eu acho que todos nós, se parássemos um bocadinho para pensar e pensássemos o que era dar uma aula de 90 minutos a uma turma de 30 adolescentes numa sala, Sim. eu acho que toda a gente conseguia, se calhar, perceber o desafio que é. Sim, exatamente. Portanto, uma das coisas que nós dizemos é que, por um lado, temos que identificar quais são as dificuldades, mas, por outro lado, também temos que ajudar as pessoas a desenvolverem competências para gerir esses desafios. E uma das coisas que os nossos resultados também mostraram este ano, que não é boa, é que as pessoas, além de estarem mais estressadas, também têm a percepção que têm menos competência para gerir esse stress. Ou seja, nós perguntamos assim, acha que consegue resolver os seus problemas? Ou os seus problemas estão-se a acumular de forma a que não consegue resolver? E temos cerca de 60 e tal por cento dos 60 e tal. 66% dos profissionais, que diz que não está a conseguir controlar as suas coisas, que as coisas estão a tomar dimensões que estão a sair do seu controlo. E, portanto, no fundo, além de termos as situações de stress, temos as pessoas pouco empoderadas, ou seja, a pensar, olha, isto está uma grande confusão e eu não estou a saber como lidar com isso. Pois. Portanto, a escola devia ter esse cuidado também com os próprios professores, melhorar também a valorização dos funcionários. Isso também tem a ver com a própria formação dos professores. Quer dizer, a formação na área, uma coisa que há bocado tínhamos falado, na área do bem-estar, que infelizmente não é valorizado. Mas acho que era muito interessante nós pensarmos assim, para aprender, não é? E para nós conseguirmos aprender é o quê? Eu tenho que estar com atenção, tenho que integrar o conhecimento novo no conhecimento que eu já tenho e produzir novo conhecimento. Como é que um aluno que está, ele próprio, que não está tão bem, com um professor que dá a matéria de uma maneira pouco motivada, por exemplo, como é que é a probabilidade disto promover a aprendizagem? Portanto, se o professor estiver melhor, se o professor conseguir transmitir um maior gosto pela aprendizagem, se conseguir ter mais criatividade e tempo para preparar materiais mais interessantes para o aluno vai aprender mais. Portanto, era muito interessante realmente que se começasse a valorizar que se o professor estiver melhor, ele vai conseguir transmitir e promover uma aprendizagem mais real nos alunos do que se... Eu no outro dia estava numa ação de formação com professores e havia uma professora de História que tinha a casa dos 50 anos que dava as aulas da mesma maneira que a sua professora lhe deu a ela. Ou seja, nós temos a ver um mundo que está a evoluir a uma rapidez alucinante. Nós já devíamos ter, enfim, inteligência artificial nas salas e o Parque Jurássico no meio da aula e ainda estamos a ler o livro do manual para os alunos. Portanto, realmente isto tem que mudar. Agora, também tem que mudar com condições para os professores. Também não podemos exigir que os professores de repente fiquem tecnológicos e tenham muita criatividade e muita motivação e continuam a dar-lhes turmas grandes com muitos alunos heterogéneos. Claro. Pronto, portanto, no fundo é assim, é necessário mudar a questão da escola, porque acho que assim ninguém está bem, nem os profissionais, nem os próprios alunos, mas tem que haver aqui um apoio a que realmente a comunidade educativa consiga fazer essas mudanças. Pois nós temos estado pessoalmente envolvidos nessa área também da formação de professores, na área do bem-estar e temos detectado, obviamente, esses grandes entraves colocados pelo Conselho Científico de Braga às formações na área do bem-estar e pronto, era uma área... Agora houve uma nota, portanto, já de uma pequena abertura à formação nessa área, mas ainda cheia de minas e armadilhas pelo caminho. Nós o que tentamos fazer é, quando fazemos a Aventura Social, que é a equipa onde nós trabalhamos, também fazemos formação, quando fazemos, enfim, acreditação, tentamos sempre fazer esta ligação, ou seja, de modo a ser valorizada a relação entre aquilo que nós estamos a promover e a aprendizagem. Não é? Claro. E aí, talvez eles fiquem mais sensibilizados, mas não há dúvida nenhuma que tem que haver, mesmo que não tivesse nada a ver com a aprendizagem, só se as pessoas tiverem, mesmo que as pessoas estejam com maior bem-estar nos intervalos, na comunicação, tudo isso facilitaria depois a disponibilidade das pessoas para aprender. Claro. Não, porque é fundamental haver bem-estar no ensino, é fundamental existir relação aberta com os alunos. Não é neste ambiente de quase de stress e quase de guerra, às vezes, que
E, Depois pronto, com tantos exemplos extraordinários. Eu tenho histórias altamente positivas de professores que fazem trabalho fantástico, mas depois também há, mesmo assim, eles são massacrados às vezes por burocracias, por histórias que não, coisas que não têm nada a ver com com o ato de educar, não é? Outra coisa que costuma resultar bem é quando há um maior envolvimento dos pais, dos professores e dos alunos para resolver o problema. Claro. Por exemplo, agora houve esta polémica recente da questão de ter os telefones ou não nas escolas, não é? Parece que agora o novo ministro vai propor que seja proibido. Eu não sou muito adepta da proibição só por si. Mas algumas escolas decidiram fazer conselhos de escola, ou seja, convidaram os pais, convidaram os alunos, convidaram os professores e discutiram o tema. E se for algo que a maior parte das pessoas concorda, poderá haver realmente uma limitação da utilização. E há exemplos em que o ambiente melhorou muitíssimo. Mas terá que ser uma coisa que parta também de dar voz às pessoas. Sim, e não tem que ser bottom-up, de baixo para cima. Porque digo uma coisa, se vocês vão impor, os jovens vão arranjar a maneira de furar o esquema, pois, não há dúvida. Claro, não é? Claro, que eles conseguem. Portanto, ou eles são envolvidos nessa decisão e eles próprios reconhecem, porque eu acho que mesmo os jovens, quando nós perguntamos, enfim, o que é que eles acham sobre isto, eles muitas vezes também não estão de acordo que se tome tanto tempo nas tecnologias. Claro. Mas eles têm que ser chamados para essa decisão. Queria agora perguntar, a sua experiência no estudo Health Behavior School Aged Children pode inspirar as escolas a abordarem a saúde mental dos jovens? Quer dizer, é uma pergunta que eu coloco. Sim, este estudo é um estudo que é feito em Portugal desde 1998, portanto já é muito antigo. E é feito de 4 em 4 anos, é um estudo colaborativo da Organização Mundial de Saúde, em que nós fazemos isto em 51 países, portanto não é só Portugal, fazemos em 51 países. Certo. E este trabalho, este ano, vai servir como base ao Plano Nacional de Saúde Escolar. Portanto, ou seja, há aqui um retirar destes dados, a informação de quais são as prioridades e depois o Programa de Saúde Escolar da Direção-Geral de Saúde irá integrar nas suas atividades, nos seus programas, as áreas que são prioritárias. Portanto, é fundamental intervir, mas essa intervenção tem que ser baseada na evidência, não pode ser uma pessoa chega à escola e decide que faz uma coisa, não é? E, portanto, se realmente, provavelmente a saúde mental vai ser uma área prioritária, mas também há outras muito importantes nos jovens, que é a questão das dependências das tecnologias, a questão do sedentarismo, não é? A falta de exercício físico e a alimentação. E também, muitas vezes, as relações interpessoais entre os colegas. Esta questão da pandemia veio trazer aqui algumas alterações a nível das relações interpessoais. E os jovens, hoje em dia, especialmente aqueles que estavam em fases fundamentais do seu desenvolvimento na pandemia, ficaram um bocadinho afetados. O que é que nós chamamos de relações interpessoais? É, por exemplo, iniciar uma conversa, ter à vontade para falar com as outras pessoas, olhar as pessoas nos olhos, adequar o discurso à situação. E muitos jovens acabam por estar muito esquivos hoje em dia nesta interação. Porquê? Porque às vezes é mais fácil, eles muitas vezes dizem, é mais fácil falar sobre os meus sentimentos através do WhatsApp, por exemplo, do que falar diretamente. E portanto, eles hoje em dia muitas vezes acabam uma relação amorosa pelo telefone, não é? Portanto, ou seja, acabam por ter outras formas de comunicar que, enfim, se calhar deveríamos promover uma forma mais analógica de ter as relações interpessoais. Por outro lado, as escolas também têm uma questão que têm os intervalos, e isto foi uma coisa que ficou da pandemia que tinha que alterar, que era os intervalos estão muito mais pequeninos. E, portanto, os miúdos têm 10 minutos de intervalo, o que não dá para te confraternizar, não é? Nem para recuperar, porque a questão de estar na aula, se querem que as pessoas estejam concentradas na aula, elas precisam efetivamente ter um momento em que não estejam focadas, em que possam estar a relaxar e para depois voltarem a focar a atenção. E, portanto, seria interessante esta questão de aumentar os intervalos, ou pelo menos um intervalo. Algumas escolas fazem isso, têm um intervalo do meio que é meia hora, mas há outras que põem as aulas sempre seguidas. Outra questão importante na escola é a ansiedade. Nós temos, os jovens dizem que não gostam da escola, dizem que 88%, imagino, 88% diz que a escola é aborrecida, que os testes são um stress, que a matéria é muita. E, portanto, já viu o que é? 88 quer dizer que 88%, ou seja, dos jovens, isto é uma amostra representativa nacional, portanto,
E é muito, é muito. E quando nós fazemos isto com os jovens em grupos focais, eles dizem, mas quem é que são os outros 12%? Ou seja, basicamente eles não conseguem identificar que a escola possa ser algo interessante. Isto não pode ser. A escola realmente, mesmo em termos da igualdade, mesmo em termos de podermos ajudar todos os miúdos a alcançar o seu potencial, a escola deveria ter realmente a obrigação de ser um ambiente de maior bem-estar, de onde as pessoas possam se desenvolver de forma saudável. E, enfim, por causa destas contingências todas, é algo que temos que fazer. Gostava de perguntar uma coisa. Como esse estudo é internacional, nós cá temos uma situação que é: temos férias de verão enormes, férias da Páscoa, pronto, férias de Natal, e não temos aquele do Spring Break ou aquelas. Eu vejo, porque tenho amigos com filhos e família que vive em Bruxelas, e vejo que eles estão constantemente. Depois, no fim, eles no verão têm um mês de férias e não têm. Pronto, esta história de terem 2 ou 3 meses, quase 3 meses de férias. Isso tem essa divisão? Eles têm o mesmo número de aulas e o mesmo, no total têm o mesmo número de dias de férias, mas estão todas repartidas. Isso tem algum reflexo depois no bem-estar dos alunos? Se for ver, por exemplo, os alunos no segundo trimestre, aqueles que ainda são por trimestres, é uma altura de grande exaustão. Eles há ali um período que têm muito tempo de férias, de aulas, seguido, sem qualquer interrupção. Ou seja, o primeiro trimestre ainda é como o outro, o último é muito pequenino, mas o segundo normalmente pode ser muito grande. E é um facto que eles acabam por estar exaustos. Nós falamos muitas vezes do burnout nos profissionais, mas nós nos nossos dados há muitos jovens que têm exaustão e cansaço. Exato. Porque já viram, os nossos dias, eles vêm para a escola, estão cada vez mais tempo na escola, depois têm as atividades, têm o ATL, têm as explicações, ao fim de semana têm que fazer trabalhos. Portanto, eles trabalham mais com o adulto, não é? Portanto, isso, porque é que estamos a exigir disso dos jovens? Portanto, isto é uma coisa extremamente cultural nossa, e portanto eu estou a achar muito difícil, porque isso implica também que os professores não teriam 3 meses de pausa letiva, digamos assim. E isto acho que vai ser muito difícil de mudar. Mas porquê que são importantes estas semanas de paragem? Porque a pessoa pode acabar por descansar. Muitas vezes podem não ser interrupções completas da escola, por exemplo, podem ter atividades temáticas ou uma coisa assim do género, mas há um momento em que eles não estão tão focados e tão cansados para a aprendizagem. Outro problema é que 3 meses de férias, efetivamente, em termos da consolidação das aprendizagens, é muito tempo. Especialmente no princípio da aprendizagem. Imagina, eles estão a aprender a ler e a escrever, depois têm 3 meses em que nunca mais pegam naquilo, e depois é sempre uma dificuldade no princípio do mas ano. É uma questão que é sensível, mas que se calhar teria que ser eventualmente ter que alguma atitude ser tomada em relação a isso. Ainda hoje estava a falar com um colega que me disse que realmente o ensino é feito para os adultos e não para os alunos. Não é? Porque assim, já viram, porque é que diz a literatura que as crianças, especialmente os adolescentes, não conseguem funcionar no seu cérebro até antes das 10 da manhã. Portanto, eles deveriam, porque o ciclo do sono deles é um bocadinho diferente e, portanto, eles devem se teoricamente, a altura ideal para se deitarem seguirem um bocadinho mais tarde, mas também tinham que acordar mais tarde. Agora, eles não podem ir tão tarde para a escola porque os pais começam a trabalhar às 9 e não podem deixá-los lá. Portanto, estão a ver, no fundo isto está-se a criar uma obrigação para uma criança, para um jovem, que se ele entrasse às 10 funcionava muito melhor e assim já está ali 1h30 e perguntem a qualquer professores que aquela primeira 1h30 aquilo ainda está tudo a acordar. Tem uma névoa. E, portanto, como deve calcular, isso compromete também a aprendizagem. Por outro lado, esta questão das aulas se prolongarem e dos ATLs e das atividades também tem a ver, porque os pais, coitados, né, estão a trabalhar, só conseguem estar com as crianças a partir das 6, 7, e portanto eles também têm que estar com as atividades para isso acontecer. E portanto realmente deveria de haver aqui alguma forma de podermos respeitar um bocadinho mais o mecanismo, porque a aprendizagem... E eu olhando para a situação como está hoje, ouvindo a voz dos nossos jovens, ouvindo a voz dos professores, é algo que requer mesmo uma intervenção urgente. Não? Porque, por exemplo, aquela ideia dos jovens aceitarem que... Há muitos jovens, bons alunos, até inteligentes, mas que depois dizem, eu não gosto da escola, aquilo é mesmo aborrecido, não me apetece ir. E começam a ter sintomas ao domingo à noite que não nos apetece ir outra vez para a escola.
depois muitos deles ou ficam tristes ou então fazem disparates nas aulas e depois acabam por ter problemas com a professora. Portanto, isto acaba por ser um ciclo vicioso que também está muito relacionado com o tal tempo que nós falámos há pouco, porque os pais em casa também acabam por, como chegam mais tarde, acabam por estar com menos tempo com eles, menos disponibilidade. Portanto, temos aqui uma sociedade que está super mega acelerada e que não está a dar espaço a que as pessoas realmente consigam ter momentos para parar, para usufruir de si próprios, para usufruir das suas famílias, dos seus amigos. E então, como isto, acho que cada um de nós tem que começar a fazer na sua vida um esforço por isso. Nós estamos a ficar agora já quase sem tempo, mas uma curiosidade. Dados sobre a introdução destas. Nós temos notícia de escolas onde é utilizado o mindfulness e os miúdos todos os dias sentam-se, nem que seja 5 minutos. Há alguma avaliação do impacto dessas Que eu tenha conhecimento, não, mas o que nós podemos ver é o mindfulness tem uma característica que é nós conseguirmos parar, concentrar-nos no aqui e no agora e conseguirmos sentir sem julgamento, não é? Ou seja, conseguirmos estar ali sem estar a pensar noutra coisa, sem estar com culpa de não estarmos a fazer nada. E uma das coisas que os jovens hoje têm, que é, por um lado, detestam o aborrecimento, ou seja, eles detestam estar aborrecidos, não conseguem estar aborrecidos, e por outro lado, estão sempre. Ele tem pouco momento em que não tem estímulos, não é? Ou seja, entre a televisão, entre as várias coisas, eles estão sempre a ser estimulados. E, portanto, este momento de voltar um bocadinho à calma e eles deixarem de estar centrados em alguma coisa estimulante e conseguirem estar centrados apenas em sentir-se, é uma competência que é importante para eles adquirirem. Agora, o mindfulness, eu costumo dizer às vezes, eu sou psicóloga clínica, não é? E faço trabalho clínico e eu sei que há doentes que funcionam com o mindfulness e outros que funcionam com o kickboxing, não é? Portanto, nós temos que perceber que nem todas as pessoas têm a mesma forma de conseguir ter um momento em que conseguem gerir a sua energia, conseguem realmente estar bem consigo, não estar a pensar em nada. E se uma pessoa estiver a fazer um jogo de ténis ou um kickboxing, também tem a mesma situação, porque está tão concentrado naquilo. Portanto, eu acho que o mindfulness pode ser uma solução e pode ser uma solução especialmente no ajudar as pessoas a parar e a centrarem-se no aqui e no agora e não estarem sempre em ação e a andar, mas também não dá para toda a gente, ou seja, há pessoas que ficam muito nervosas só de estar a tentar fazer mais. Temos que perceber que pode resultar para determinadas pessoas que consigam fazer esse encontro consigo próprios, mas se calhar há outras pessoas que precisam de outro tipo de estratégia para estarem bem, para conseguirem sentir-se livres e conseguirem que estão naquele momento com eles próprios, sem pensar em nada que não queiram pensar e no fundo a sentirem-se bem, não é? Bom, nós estamos a gravar este programa no dia 2 de junho e no próximo fim de semana, não sei se começa, não sei em que dia começa, mas sei que no dia 7 e no dia 15 de junho vai estar na Feira do Livro a lançar dois livros diferentes. Quer-nos dar este programa só irá para o ar provavelmente no dia 11, portanto não vou dizer vão lá no dia 7, porque não nos vão ouvir, mas no dia 15 ainda vão a tempo. Então, nós e a nossa equipa tivemos agora a fazer 2 livros, um para a Pactor, que tem a ver exatamente com este cuidar dos profissionais. Portanto, somos 4 colegas, psicólogas, e que o manual é um manual muito prático, com recomendações de como é que nós, como profissionais, podemos fazer o autocuidado e podemos realmente pensar as nossas prioridades, estabelecer quais são os nossos limites e, de alguma forma, podermos sentir-nos melhor connosco e podermos fazer melhor o nosso trabalho. E esse é o livro que vamos apresentar. A arte de construir o futuro. Exato. Cuidar de mim para cuidar. Exatamente, não é? Ou seja, porque se nós não cuidarmos de nós, dificilmente. E depois nós temos aí também uma questão cultural que ainda considera que o tratar da pessoa é um luxo, não é? E muitas vezes as pessoas que vão sair para irem para o ginásio ainda têm vergonha de dizer que vão para o ginásio, não é? E isto tem que se começar a perceber que é fundamental que a pessoa cuide de si, não é um ato de egoísmo. Mesmo as mães muitas vezes pensam, se eu em vez de estar com o meu filho vou estar a fazer isso. Ok, mas se eu estiver no ginásio, se calhar depois vou estar com o meu filho com maior qualidade. E portanto pensar que às vezes o tempo que se está com os filhos não é só a quantidade,
mas também a qualidade. E, portanto, aqui falamos, e é um livro muito prático, com sugestões, recomendações, exercícios. Depois, na semana a seguir, temos um livro da Fundação Manuel dos Santos, que fala sobre, muito centrado nesta questão da saúde mental, e temos o meu, é sobre o burnout, portanto, são 4 autoras, Exato. embora sejam 4 livros diferentes, mas vamos lançá-los todos juntos. O que vou referir é sobre o burnout, portanto, o que é o burnout, quais são as consequências, o que é que a pessoa poderá fazer para prevenir, e tanto numa perspectiva individual, ou seja, o que é que cada pessoa pode fazer por si, mas também numa perspectiva organizacional. Mas depois também temos livros sobre a solidão, sobre também a questão do envelhecimento, que também são áreas que são fundamentais, e que esta questão da intergeracionalidade também está muito presente, até porque nós muitas vezes vimos que as dificuldades que uma pessoa tem muitas vezes têm a ver exatamente com as outras gerações da sua vida, não é? Com os filhos, com os pais, e portanto torna-se fundamental abordar. Portanto, acho que vale a pena, vão lá ter connosco, e tivemos muito gosto, além disso, em fazer este trabalho. Tânia, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui consigo e ouvi-la. E nós despedimos-nos por hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.